Olá, boa tarde. O Você Vale na TV está no ar e nessa edição vamos falar sobre jornalismo e literatura. Para isso, convidei o jornalista e escritor André Viana para compartilhar um pouco da sua trajetória aqui com a gente. Ele é carioca, mas foi criado em Sergipe. Ele é jornalista pela Universidade Federal de Sergipe e em 1997 foi chamado para fazer o curso Abril de Jornalismo em São Paulo, onde passou por redações importantes, como da revista Trip. Com 15 anos no jornalismo, André Viana lançou seu primeiro livro ficcional intitulado O Doente. Além disso, ele tem uma proposta diferenciada no mercado editorial. Ele criou uma editora para escrever histórias de família. Seja bem-vindo, André, ao Você Vale na TV. Boa tarde. Boa tarde para todos que hoje nos acompanham aqui. Com certeza é um tema muito interessante e inusitado, né? Penso que você é um dos que se destaca nesse mercado de histórias de família, né? Para falar a verdade, eu não conheço outra pessoa. Existe, obviamente, sim, mas não existe um grupo que se encontra semanalmente para conversar sobre livros de família. Portanto, eu não conheço ninguém mais que faça isso. Mas o mercado é grande, então imagino que sim. Você investiga as famílias, mas ainda não conseguiu dentro do não mercado conseguia encontrar quem investigar quem faça igual a você, né? Agora me conta um pouco do seu lado pessoal, como foi sua carreira e essa vontade de ter a sua própria editora. Editora? Bom, a carreira ela começa, como você disse aí no início, em 97, né? Eu me formei aqui pela Federal e fui selecionado para fazer o curso Abril de Jornalismo lá em São Paulo e caí na revista Playboy. E que é um curso que te dá e deu a oportunidade para você de circular em todas as áreas, em vários veículos do grupo, não? Abril, a Folha de São Paulo, Estadão, esses grandes, né, essas grandes redações, elas já pegam gente recém-formada para criar lá dentro. E sem vícios, né, de mercado. Eles colocam vício lá dentro. Naturalmente. Põe um pouco da sua cultura. Pega alguém limpo para poder viciar ali dentro. E você ficou viciado, porque passou muito tempo pois lá. Pois é. Não, mas aqui cada redação tem um vício, né? Você sabe disso, né? Sim, é uma característica, né? E a Abril tem seus vícios, a Folha tem seus vícios. Mas quem é que vive sem vício, né? Também, é verdade. Todos nós temos a nossa. Exatamente. Então, eu fiquei na Playboy e depois fui para a Veja. Na Veja eu passei lá 2 anos, depois fui para a Gazeta Mercantil, trabalhar no Caderno de Cultura. Grandes veículos, tradicionais até. Tradicionais, né? Exatamente. E de lá fui para a editora Trip, onde fiquei até 2011, então fiquei quase 10 anos na editora Trip, foi meu tempo mais longo de redação. Em 2011, né, respondendo a sua pergunta sobre trajetória, eu fui convidado para escrever a história de um ex-presidente da Sadia. Ele queria deixar a história dele para os filhos. Está até aqui, né? Tá você aí, trouxe, exatamente. Eu achei, olha. Esse é o Zoé Silveira Dávila. Que você construiu, na verdade, a história quando ele tinha já o Zoé 90 anos. 90 né? anos e continua vivo. Ai, que maravilha. Continua vivo. Tem 5 filhos e esse trabalho durou 1 ano porque a memória dele já não estava muito boa. Então eram sessões de meia hora, 2 vezes por semana. Para ouvir um bocadinho, né? Para ouvir um pouco da história. Eu percebi em determinado momento que a memória dele tinha muitos buracos. Então eu tive que viajar até Concórdia, que é onde começa a história da Sadia, porque ele foi casado ele foi genro do Atílio Fontana, fundador da Sadia. Então fui até Concórdia para poder resgatar histórias de parentes e amigos antigos, que depois eu joguei na voz dele. E você conseguiu tudo isso? Sim, sim. Então esse livro do Zoé, ele é escrito na primeira pessoa, é ele contando a própria história. E foram seus filhos que lhe buscaram ou foi ele próprio que tinha essa vontade de falar dele mesmo? Ele tinha vontade e pediu para os filhos procurarem alguém. Aí uma das filhas conhecia o dono da editora Trip, o Paulo Lima, que me indicou. E como que é a construção de um livro como esse? Quanto tempo leva em média ou não dá para calcular? Depende de cada família. Não, dá para calcular. Olha, eu sempre calculo mais ou menos uns 8 meses a 1 ano de trabalho.
Então eu fico mergulhado esse tempo todo numa família, entrevisto várias pessoas. É que também, eu falei que eu entrevisto várias pessoas, mas depende do projeto. O Zoé é um livro em que ele contou a própria história. Então eu me concentrei nele. Ficamos gravando apenas com ele, eu e ele. Sua fonte era ele. Exatamente, exatamente. Quando chegou no final do livro, depois de um ano, eu vi que tinha muito da carreira dele, da profissão dele, da infância dele no Rio Grande do Sul, que é uma infância muito bonita, numa fazenda do Jari, lá no interior do Rio Grande do Sul. Só que não tinha família. Eu disse, Zoé, tem alguma coisa estranha aqui. Esse livro daqui, você não fala da sua família. Ele, então vamos pedir depoimento dos meus filhos. Aí quando eu fui pegar o depoimento dos filhos, aí começou o livro. Porque aí eu penetrei na família, né? E fui descobrindo histórias que eu não sabia, que ele nunca tinha me contado, inclusive de um filho que tinha morrido, que ele nunca tinha mencionado esse filho. E família, né? Família. Sim, cada um conta a sua versão, o seu lado, né? Exatamente. Até os seus momentos mais fortes, né? E isso é um dos pontos que eu acho mais interessantes desses livros e, consequentemente, do meu trabalho, né? Assim, como prazer, porque a gente vai entrando em histórias que até então estavam ali abafadas, histórias secretas, e de repente chega um jornalista remexendo, né, naquele fundo de rio. Mas nem todas você pode publicar, né? Nem todas eu revelar. Posso. Não. Eu sempre converso muito com eles dizendo que a sinceridade é sempre o melhor caminho. E que se a ideia desses livros, como a ideia desses livros realmente é, como eu converso com as pessoas, é deixar aí como legado para gerações futuras, então fica meio hipócrita não contar também, né, separar o joio do trigo e publicar só o trigo. Isso é meio estranho, né? Vamos deixar isso enfraquece também, enfraquece, né? Exatamente. Vamos deixar isso para uma revista como a Veja. Agora você, que na verdade não pode publicar, como que você divulga esse seu trabalho? Boca a boca. Só dessa forma? Só dessa forma. Então uma família passa para outra. Exato. Valeu a pena. Exatamente. É aí. Porque cada livro tem um número de exemplar que é a família que escolhe. Então são 50 exemplares, 100 exemplares, 150 exemplares. Então eu confio na circulação desses exemplares entre a família e até então tem dado certo. Mas como você é autor, né, de cada obra de família, pode garantir que não vai vazar. Nos tempos de hoje, que a gente fotografa, copia, não deixa de ser cópia, né? Uma foto é uma cópia. Sim, mas aí eu não posso garantir. Não posso garantir. Mas isso fica sob responsabilidade da família. A família sabe também que multiplicou. Exatamente. O que eu não posso, por exemplo, um acordo feito de antemão, é sair divulgando o nome das famílias sem autorização. Sim, sem claro. autorização. Então, se tem alguma entrevista, como hoje, só que a de hoje foi muito súbita, então não deu nem tempo de perguntar para ninguém se eu poderia mencionar, por exemplo, o nome do Zoé. Mas o nome dele está na capa, então não tem problema nenhum. Tá. Você falou sobre confidencialidade? Isso. Existe termos, né? Existe um termo contratos de confidencialidade para isso, existe, segredo absoluto dessas famílias. E tem um deles, a história que eu estava te contando no bastidor, em que eu assinei um contrato de confidencialidade e que se eu mencionar o nome dessa pessoa, eu pago R$500 mil. Então você vê que é sério, é uma brincadeira séria. Então profissional, né? Exatamente. Mas isso me dá isso me instiga mais ainda, sabe? Saber. Acredito. Saber que eu gosto da ideia de livros que não vão circular. Eu gosto desse segredo, eu gosto da ideia de segredo, sabe? De uma joia que vai ficar ali, porque eu me dedico. Né? Meu pai escreve contos, ficção e se dedica às ficções.
Eu me dedico a... Aliás, o André, filho do Antônio Carlos Viana, que a gente trouxe aqui na semana passada e foi muito celebrado, inclusive uma das grandes entrevistas que tivemos, até pela forma como seu pai encarou aqui, né, os nossos estúdios e o Você Vale na TV. Foi muito bom. Ele está encarando tudo de outra forma. Tá, agora. né? Tá. Eu não conhecia tão bem antes, a ponto de dizer... Você conheceu o novo, essa né, Antônio? mudança. Então já foi bom, né? Já foi ótimo. Essa apresentação ao mercado do novo, Antônio Carlos. Renovado, recalchutado aos 70. Que maravilha. Então, você é fruto disso e de uma ousadia que seu pai tem também. Agora, sobre esse estímulo que você tem, então te motiva a bater de porta em porta. Exatamente. Né? E querer fazer novos frutos. Isso. Né? Então, a ideia do... São relíquias. Relíquias, exatamente. Não, e você imagina que um livro desse, um objeto livro, dura muitos anos, muitas décadas, séculos, né? Se bem cuidado, sim. Se bem cuidado. Então, imaginar que um tataraneto vai puxar um livro desse, pode possivelmente puxar um livro desse da estante ou do, sei lá como é que vão ler, né, daqui a 2 séculos. E quantas vezes a gente quer uma memória viva da família e não temos, né? Exatamente. A gente vai buscar, ela vem distorcida de alguma forma. Tem esses 3 livros daqui, ó. Sim. Né, a saga. A saga, uma saga italiana em 5 volumes, e eu só trouxe 3 aí. Esse livro, quer dizer, esses livros, né, esses volumes daí, eu tive que entrevistar quase 100 pessoas para fazer esses livros. Uau. E você imagina, e isso é muito comum numa família, que cada pessoa tem uma versão de uma história que aconteceu com o antepassado. E aí, sim, nem todo mundo tem memória de elefante, né? Exatamente. Se é que elefante tem memória. Não, mas o neto ouviu a história um dia, claro, de um a jeito, filha ouviu de outro jeito. É telefone sem fio, né? Mas mais do que telefone sem fio, eu vejo como construção de mitos, né? Os mitos vão sendo construídos assim. Então, nesses livros, eu entrevistei 100 pessoas, eu não podia escolher uma versão, porque cada um foi me contando uma versão de uma mesma história. Então, o meu trabalho aqui foi juntar todas as versões. Então, tem a história, por exemplo, do Francesco, que é o primeiro a chegar aqui no Brasil, da família. Existe uma história de que ele veio escondido dentro de um barril de azeitona. Sério? É o mito da família esse. Só que cada um contava a versão de um jeito. Mas sempre ligado à azeitona. Sempre ligado à azeitona, exatamente. E aí, eu não podia escolher uma versão, aí eu tive que reunir tudo. Tem quem diga que Francesco veio dentro de um barril de azeitona, mas será que... Aí eu vou levantando hipóteses, sabe? Isso é um trabalho delicioso. Adoro, adoro. Suspense, né? Até você concluir, de fato, a obra e publicar. Você precisa da autorização. Olha, é assim, o texto final... Sim, mas quem dá o aval final é quem contrata, né? Tá, perfeito. Geralmente é uma pessoa tem que ter um líder do projeto, exatamente, né? Exatamente. Então, esse livro, essa coleção daqui, são versões de uma família. O Zoé já é a versão dele da história. Quando eu remexo esses assuntos, né, junto com a família, esses temas proibidos, os tabus, né, familiares, todo mundo ressurge dessas histórias que ninguém queria mais tocar. Elas têm que encarar mesmo aquele tema que estava lá escondido, que nunca vai ser apagado. Então, vamos lá, vamos enfrentar. Vamos enfrentar isso daí. E sempre tem 2 coisas. Nas entrevistas sempre tem choro. Porque os temas são pesados, né? Exatamente. E aí no final tem uma catarse coletiva, familiar, porque tem pai que não fala com o filho, né? Tem mãe brigado com a irmã, e todo mundo faz as pazes. Isso é tão bonito. Então você ainda tem um papel pacificador aí na construção. Não, é um papel dessas complicado. Histórias. Não, é complicado porque pacificador é a consequência que eu procuro, né? Mas o que eu procuro não ser instigador, né? Instigador, fofoqueiro. Eu não tem posso um limite aí, né? Exatamente. Entre o saber
E o repassar, né? Exatamente. Eu não posso ser garoto de recado, porque às vezes uma pessoa me conta uma história e eu vejo que ela está direcionando aquela história para alguém da família. Eu não posso ir lá para outra pessoa e dizer, fulaninho contou aquilo. Então é um papel complicado. Tem um livro... Não, acho que vale a pena virar para cá esse, ó. Esse daí... Do Borba Gato, uma fazenda no Vale da Paraíba. Aqui é o Vale do Paraíba, que fica lá Tá. em São Paulo, entre São Paulo Sim. e Rio de Janeiro, né? Esse daí é a história de uma... Quem me contratou para fazer esse livro da saga italiana tem essa fazenda. E depois que eu terminei esses livros, ele quis continuar a fazer livro, ele gostou da brincadeira. E aí ele tem essa fazenda daqui no interior perto de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, que supostamente teria pertencido ao Borba Gato, o bandeirante Borba Gato, daí o nome Borba Gato. Uma fazenda que fica na estrada do Borba, no bairro do Borba. E, por sua vez, a especulação de que seja do próprio. Exatamente, só que o Borba Gato é um personagem que merece ainda uma biografia, ele não tem uma biografia ainda. Não tem né? até hoje. Não tem até hoje. Porque ele foi uma figura que se escondeu durante quase 20 anos no Vale do Paraíba. Então vamos saber um pouquinho dele. Tá bom. A gente pode destrinchar aqui. Bom, o nosso convidado de hoje é o jornalista e escritor André Viana. Continua com a gente. No próximo bloco, vamos saber um pouco mais dessa história de sucesso. Para quem quer ficar ligado na programação diversificada e de qualidade da TV Atalaia. Para quem gosta de estar antenado com a Rádio Mix FM. Para quem acompanha as notícias e novidades do portal a8se.com. Para quem curte tudo isso e muito mais, baixe agora o Atalaia Mais. O aplicativo que é TV, rádio e portal em um só lugar. Atalaia Mais. Estamos de volta com Você Vale na TV. Hoje convidei André Viana para falar um pouco sobre jornalismo e literatura. Agora, falando ainda de Borba Gato, quer dizer que ele não tem... Borba Gato Nunca teve sua biografia. Não, porque a história dele, sucintamente, ele era genro do Fernão Dias, que é outra estrada lá de São Paulo, a estrada Fernão Dias, né, que era muito outro bandeirante, conhecida. o caçador de esmeraldas, né? Isso. Então, nessa busca pelas esmeraldas, o Borba Gato terminou matando um português amigo do rei. E ele ficou foragido durante 20 anos. E ninguém sabia para onde ele tinha ido. Aí vem em Pindamonhangaba, vem o bairro do Borba, a estrada do Borba, a fazenda Borba Gato. Então, as pessoas... Passagens dele passagem por lá, ali. com certeza. Exatamente. Aí, fazendo esse livro, eu contratei uma historiadora de Taubaté e... fuçando os arquivos históricos de Taubaté, ela encontrou a escritura de venda dessa fazenda para o Borba Gato, 1695. Nossa, riquíssima essa então informação. de repente, esse livro daqui encontrou um documento, né, graças a essa historiadora, Lia Mariotto, lá de Taubaté. E aí a fazenda a fazenda dele triplicou de valor de repente, né? Claro, com esse nome, né, agregado. Mas eu estou contando tudo isso porque a história é a união entre literatura e jornalismo, não é isso? Isso, inclusive você publicou esse ano um livro. Então, como foi a migração do jornalismo para o mundo ficcional? Pois é, a pergunta é curiosa, porque na minha cabeça a migração foi ao contrário. Como eu cresci, né, numa casa de um escritor, né, muitos livros, então a ficção sempre teve permeando, sempre teve por perto. Na hora de escolher uma faculdade, eu ia naturalmente para as letras. Até que, em 94, né, quando eu entrei, surgiu o curso de jornalismo. E aí eu fui lá ver o que era aquilo, por curiosidade. Então, a migração que eu vejo é essa, do mundo da literatura, que era um mundo, meu ambiente natural, para um jornalismo que era uma coisa o mundo real, a vida que era o mundo como ela é. Exatamente. Sobre o doente é a história, não deixa de ser uma história de família, só que eu pego só o lado B.
de uma família. Só O as lado tragédias. B, só tragédia. Só as tragédias. E a construção, o personagem é um sujeito que dá uma entrevista para um jornalista. Então, o doente é a transcrição dessa conversa. Você vê que a gente está muito perto desse livro de família, né? Então, eu utilizo todas as técnicas jornalísticas de entrevista, de transcrição, de pergunta e resposta, só que é tudo ficção. Então, o doente é exatamente aqui. É curioso, ó, eu estou pensando nisso agora, estou refletindo aqui com você, que esses livros de família são a junção da literatura com o jornalismo. E o doente é o contrário, é o jornalismo com a literatura. É curioso, é curioso. É uma leitura diferente. Então, o doente é isso, é a transcrição de uma entrevista e aí ele conta, esse personagem conta a história dele. O pai dele morreu de câncer no dia do aniversário dele, quando ele tinha 11 anos de idade. No aniversário de 11 anos de idade, o pai morre. E aí esse fato desencadeia uma sucessão de acontecimentos na família. Mas você se inspirou em alguém, em alguma história real para isso? Aí entra o jornalismo de novo, porque em 15 anos, né, de jornalismo, a gente vai, você é jornalista, você sabe disso, a gente vai ouvindo muita história, né? E essas histórias vão ficando aqui, em alguns pontos da cabeça. E tem uma hora que ela acontece. Respondendo a sua pergunta, essa especificamente do pai morrer no dia do aniversário do filho de 11 anos, isso aconteceu não exatamente com o pai, mas com o irmão de um amigo meu. Tá. Que morreu no dia do aniversário dele. E eu achei essa história impressionante. Ele tinha 7, 8 anos. Que mexeu. Então, essa é uma história que tem um fundo de realidade, né? Quando você parte para lançar um livro com o lado B, não é? Lembra um pouco o pessimismo de Augusto dos Anjos, não é? Quando ele fazia sua literatura muito baseado nas tristezas, né? Nos escárnios, enfim. É um pouco isso também? Ou não, seu livro? Não, porque o personagem ele utiliza o humor como filtro para enxergar a vida dele. Ainda bem, eu digo que a vida com humor, não é para o bem ou para o mal, ela funciona melhor. Exatamente. Ele só se salva porque ele tem humor na vida dele. E isso é outra coisa que eu acredito bastante, sabe? O humor salva. E como? Pois As relações, em todos os sentidos. Exatamente. Agora vamos chegar ao fim do programa e queria saber, André, por que você vale? Olha, sinceramente, eu não valho nada, mas eu gosto de você. Será? Que bom, então, pelo menos você se salva, né? Com eu gostei muito de você. Muito obrigada, André. Prazer. Obrigada, prazer é nosso em tê-lo aqui com a gente. O Você Vale na TV desse sábado fica por aqui. A nossa conversa de hoje estará disponível daqui a pouco no portal a8se.com e no aplicativo Atalaia Mais. Lembro ainda que esse espaço é uma realização da Você Vale Gestão de Comunicação e Eventos. Somos uma empresa full service, fazemos assessoria de comunicação, imprensa, relações públicas, relacionamento com a mídia e eventos corporativos. Para saber mais sobre a nossa atuação, basta acessar vocevale.com.br. Voltamos na próxima semana. Eu espero vocês. Até lá!